Se você tem Bíblia aí, abre comigo em Josué 1. Josué 1 até o versículo 9. Do versículo 1 ao 9, um texto muito conhecido. Eu até divulguei aí falando que eu estava falando sobre o medo. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos teus filhos, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque através da tua palavra o Senhor fala conosco. E a minha oração, Pai, é que cada ouvido, Senhor, esteja atento àquilo que o Senhor está para falar e ministrar. Eu oro, Pai, para que toda ministração, Pai, que sai como informação, seja transformada, Deus, na vida de cada um como revelação pessoal. Porque existem lugares que o Senhor quer nos retirar. Existem prisões, Pai amado, que estão nesse exato momento nos impedindo de fluir, que o Senhor quer destruir na nossa vida. Existem medos, Pai, que se levantam, Senhor, entidades malignas que se levantam, Senhor amado, através do medo para nos paralisar. E a minha oração, Deus, é que tudo isso seja destruído, para que possamos, Deus, viver não mais baseado em medo, Senhor, mas baseado, Deus, na Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido? Quero falar um pouco a respeito do medo, que eu acho que é algo muito interessante da gente estar trabalhando nesses dias, porque eu vejo muita gente sendo paralisada literalmente por medo. Vejo muita gente vivendo, baseando escolhas, fazendo com que as coisas da vida dela girem em torno dos medos que ela tem. Essa parte aqui é muito interessante porque Josué ele estava fazendo um período de transição, e quando Deus estava falando comigo a respeito dessa palavra, existem algumas pessoas que já passaram pelo deserto, existem algumas pessoas que já venceram alguns desertos na sua vida. Às vezes a gente tem caminhado já há algum tempo, algumas pessoas já têm caminhado nesse processo de restauração, de cura, e alguns desertos que estavam passando há algum tempo atrás, talvez um ano atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, esses desertos passaram. As pessoas venceram, já não estão mais dentro, literalmente, daquele lugar. E quando a gente sai do deserto, querido, nós saímos com muitas lições, muitos aprendizados. E se nós estivermos realmente ouvindo o que Deus está nos falando, a primeira coisa que acontece é que a gente sai do deserto. Se a gente não ouve o que Deus está dizendo, se o nosso coração enche de incredulidade, como o texto de Hebreus fala, nós nem do deserto nós saímos. A Bíblia fala que muitas pessoas estavam murmurando e uma geração ficou no deserto e não saiu daquele lugar. Porque foram pessoas que endureceram seu coração. Foram pessoas que ouviram a voz do Senhor e endureceram seu coração. Só que aqueles que não endurecem, querido, que aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que estão de fato ouvindo a Deus e buscando viver aquilo que Deus está ensinando, num dado momento da sua história eles vão passar pelo deserto. O deserto vai ficar para trás. E é interessante porque quando você deixa o deserto para trás, você se depara com novos desafios. E é justamente essa situação de Josué. E é muito legal você imaginar a situação dele, porque o Josué ele servia o maior líder da nação de Israel. Ele serviu o maior líder que a nação de Israel já teve,
e ele foi o cara que andou atrás, que foi discipulado, foi mentoreado, aprendeu muita coisa. Só que uma hora Deus chega para ele e diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Passou aquela fase e agora nós vamos entrar num momento de transição. Nós vamos sair desse momento e vamos entrar na terra, no lugar onde Deus quer que a gente venha conquistar. Existem muitas áreas na tua vida que você já está pronto para entrar e conquistar. Existem muitas áreas da sua vida que você atravessou o deserto e que você já está preparado, ou pelo menos deveria estar preparado para entrar nesse lugar e aceitar os desafios dessa nova fase e começar de fato a viver aquilo que Deus tem para você nesse novo tempo. Tem muita gente que, se a gente falar assim: olha, você precisa perdoar seu pai, talvez você já tenha feito. Você precisa liberar perdão para alguém, que essa parte do perdão eu já fiz, pastor. E de repente você chega e fala para essa pessoa: olha, tem feridas na tua alma baseado na situação que você viveu, em nível de rejeição, e a pessoa vai dizer: não, essa também eu já passei, eu já trabalhei isso, eu estou no processo. E aí você percebe que são desertos que vão ficando, são situações que nós vamos nos posicionando e vamos vencendo. E essa situação de Josué era uma situação previsível, porque Josué era um líder que estava sendo preparado. Então, mais cedo ou mais tarde, ele ia ter que se deparar com esse desafio. E a gente percebe, querido, que a primeira coisa que vem no nosso coração, na nossa alma, quando nós estamos diante de desafios, é esse sentimento de medo. E o medo é uma arma que o inimigo usa. Medo não é só um sentimento, medo muitas vezes é uma estratégia espiritual para te paralisar, para impedir você de viver o que você tem para viver. Por isso que Deus trabalha com Josué aqui nesse momento, falando várias vezes para ele e dizendo: olha, não temas, não fique com medo, não te espantes, não fique preocupado com o que você vai ter que enfrentar. E aí ele vai trabalhando isso, porque quando nós estamos diante desses desafios, a nossa história começa a gritar no nosso ouvido. E se a sua história não está bem resolvida a respeito dos seus traumas, dos problemas que você viveu, das coisas que você já passou e suou a camisa para vencer, e se não estão vencidos de fato ainda, essas coisas vêm como um disparador, funcionando como um disparador, que vão levantar dentro de nós essas barreiras, esses impedimentos que são ligados ao medo. E era justamente isso que Deus estava preparando Josué. Josué estava numa situação: o maior líder da nação morreu, agora é sua vez, e aí? Você já parou para pensar nisso, querido? O maior líder da nação morre, e Deus fala para você: você vai substituir esse líder. E você tem um desafio pela sua frente, você vai conduzir um povo. Às vezes a gente olha e pensa: cara, graças a Deus não sou pastor, não estou liderando, não estou substituindo ninguém, não estou nem aí para isso. Mas você tem que entender, querido, que você, em qualquer momento, talvez esteja vivendo ou vai viver ainda, você está sendo preparado para ser um referencial para algumas pessoas. Todos nós aqui temos um raio de influência, todos nós aqui, de maior ou menor grau, nós temos pessoas que estão olhando para a nossa vida hoje e que estão como Josué, que estão como essa nação, esperando de Josué um posicionamento. Todos nós temos pessoas hoje, se você é pai, se você é marido, se você é filho, alguém está olhando para você nesse exato momento, esperando que você seja um Josué na vida dele, para que você ajude essa pessoa a passar e a conquistar aquilo que Deus tem para ela. Talvez você pense assim: não, hoje eu estou igual o povo, eu estou precisando de um Josué. Talvez seja verdade. E se você está precisando de um Josué, você está orando por isso, Deus vai levantar um na tua vida. Vai levantar alguém que vai ajudar você a passar o Jordão, a sair totalmente do deserto e entrar na terra e conquistar aquilo que é teu. Só que quando a gente começa a analisar essa questão do medo, a primeira coisa que a gente vê é que o medo é algo natural, mas o medo natural ele está ligado diretamente às coisas que nos causam perigo. Perigo de vida, de morrer de fato. Então, se você está diante de uma situação que te causa algum risco na sua vida, para a sua vida, isso vai gerar em você, normalmente isso gera, né? Não sei que a pessoa esteja querendo morrer de fato, que já é uma outra história, e mesmo assim às vezes sente medo também. Quando a gente se depara com uma situação que nos causa um risco de morrer, a gente tem um medo que é natural. O medo natural, emocionalmente falando, ele funciona para duas coisas. Ele prepara o seu corpo quimicamente, de todas as formas, para você lutar ou para você fugir. Então, quando você está diante de uma situação que coloca a sua vida em risco, ou a vida de alguém que você ama, que você está
cuidando ali de alguma forma, e essa situação que você está vivendo coloca a sua vida em risco, você vai automaticamente sentir medo e o seu corpo se prepara ou para correr ou para lutar. Quando nós estamos lidando com uma situação extrema e a pessoa não consegue nem correr nem lutar e ela fica paralisada, é porque já tem um sinal de que ela já não está funcionando de uma forma natural. Ela já está com algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio, alguma coisa que paralisa, porque naturalmente nós deveríamos ou correr ou lutar para conseguir se livrar daquilo que está causando medo. Quando a gente está analisando o medo, ele funciona também para impedir o sofrimento. Então, tudo aquilo que gera sofrimento, nós temos medo de viver. Tudo aquilo que faz ou nos coloca numa situação que vai causar dor ou que vai causar sofrimento, nós temos uma tendência natural a sentir medo daquilo. Por isso que muita gente, quando vai tomar uma injeção, falta morrer. Tem mais medo da coisa do que de fato é a dor real. E quando a gente está analisando essa questão do medo do sofrimento, isso é interessante porque se você passa por uma história onde você passou por muito sofrimento, você começa a ter muito medo de muitas coisas. E a gente tem que entender que mesmo o medo do sofrimento, ele precisa ser um medo calculado, porque nós precisamos correr alguns riscos e alguns aspectos, diante de algumas decisões, nós vamos ter que sofrer o dano e algumas vezes até sentir dor. E a gente precisa medir de fato a coisa, calcular para saber até onde é para a gente entrar, passar pelo sofrimento, mas conquistar algo maior depois, ou a gente tem que sair fora de fato. E quando a gente não está emocionalmente equilibrado, esse aqui é o grande problema, nós começamos a funcionar dentro do medo de uma forma desequilibrada. E aí o medo começa a se tornar um fator de paralisia, o medo começa a se tornar o principal fator de escolha da nossa vida, e é aí que começa a gerar um problema. A primeira coisa que você precisa saber, querida, é que medo excessivo é um sinal de que você não está no lugar que você deveria estar. Quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva fazem tudo aquilo ali que fizeram no Éden, eles pecaram, quando Deus procura por eles e diz assim, onde vocês estão? A Bíblia fala que Adão e Eva se escondem. E aí Deus chama eles, depois ele diz assim, olha, porque a gente estava nu, nós estávamos nus, ficamos com medo e nos escondemos. O medo é o primeiro sintoma. Se você quer saber se você está desalinhado a um propósito de Deus de fato, medo é o primeiro sintoma que você está no lugar errado. Medo é o primeiro sinal que você saiu da posição que você deveria estar. Quando você está vivendo situações e o que você tem mais dentro de você é medo, e você usa mais o medo como um parâmetro de escolha do que qualquer outra coisa, é um sinal que você está totalmente desalinhado e fora do propósito de Deus. Nós temos vários sinais de que nós estamos desalinhados. Mas o medo é o primeiro, quando você faz algo que você sai do lugar que você deveria. Deus ele está ali se relacionando com o homem no Éden todo aquele tempo e de repente Adão sai daquela posição. O pecado entra na vida dele, ele olha para a situação dele, ele se conscientiza da besteira que ele fez, ele enche o coração dele de medo e a primeira coisa que ele faz é fugir de Deus. E Adão diz assim, olha, eu tive medo. Você parar para pensar, querido, que o medo foi o primeiro sentimento ruim que o homem teve depois da queda. Primeira coisa que o homem se depara, primeiro sentimento que não era normal para ele, era chegar, olhar e sentir medo. Principalmente medo do próprio Deus. Você vai perceber que nós temos medo de muitas coisas. E é interessante você fazer essa lista aí na sua cabeça agora. Quais são os seus medos? O que te causa medo realmente? E aí você vai perceber que os seus medos, eles estão baseados em crenças, em histórias. Então, se você pega uma criança pequena, naturalmente ela não tem medo de barata. A criança, se ela não sabe o que é, ela vai, se brincar, ela até bota na boca. Ela pega a barata, ela esmaga, ela faz essas coisas, não tem medo. Mas quando ela convive com um adulto que cria aquele escândalo por causa da barata, naturalmente ela vai absorvendo aquele negócio. Esse monstro deve ser algo terrível. A criança cresce com aquela ideia, isso aqui pode me matar a qualquer momento. Então ela vai crescendo com aquela mãe escandalosa, quando vê uma barata parece estar vendo um monstro, e ela vai absorvendo, esse negócio deve ser perigoso. E vai criando traumas, vai criando conceitos, vai distorcendo aquilo que é natural. Por isso que quando a gente está lidando com medo, querido, nós temos que entender isso.
E isso é muito complicado porque isso tem a ver com muita confiança. Medo é quando você coloca a sua fé no problema. É quando você coloca a sua fé no fracasso, a hora que você vai se dar mal. Por isso que Deus está trabalhando com Josué aqui de uma forma muito intensa, dizendo assim, olha, não temas, porque eu sou contigo. Isso é algo tremendo. Porque nós não temos como garantir o nosso sucesso. Nós não temos como garantir que a vida vai dar certo, mesmo fazendo tudo certo. Porque a vida ela não funciona nesse perfil exato o tempo inteiro. Por isso que a gente vê que o mundo é injusto, por isso que a gente vê que pessoas boas morrem, pessoas ruins continuam, a gente vê um monte de coisa que a gente entende que é injusto, e aí a gente percebe que as coisas não funcionam tão corretamente quanto a gente gostaria. E às vezes a gente pensa, não, se eu semear tudo certo, vai dar tudo certo, só que você tem que entender que para essa matemática ser exata, todas as pessoas deveriam fazer tudo certo. E aí você depende do resultado também, da decisão do outro. Você depende também, muitas vezes, do resultado das escolhas do outro, porque aquilo te afeta diretamente. Uma coisa que a gente ensina nas escolas é que o pecado ele é uma coisa pessoal, a culpa é pessoal, mas a consequência é coletiva. Então o pecado de uma pessoa afeta quem está perto dela. Ela vai ter que se virar com Deus e resolver a sua culpa de forma pessoal e com as outras pessoas. Mas quando ela está lidando com consequências, todo pecado gera consequência coletiva. E aí o que é importante, querido, nós entendermos essa questão. A primeira coisa é quais são os medos que você tem. Se você hoje está usando o medo como um parâmetro de escolha. Medo nunca deve ser um parâmetro de escolha, a não ser que você esteja correndo o risco de morrer. Essa é a realidade. O medo nunca deve ser aquele motivo principal de você deixar de fazer alguma coisa, de você fazer alguma coisa. E muitas pessoas hoje estão baseando as suas escolhas totalmente ligadas ao medo. Por que você não fez determinada coisa? Porque eu tive medo. Por que você não aceitou aquele emprego? Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de não ser capaz. Por que você não se relacionou com aquela pessoa? Porque eu tive medo. Eu tive medo de sofrer, eu tive medo de passar por tudo aquilo que eu já passei. Por que você se afastou e se isolou dos outros? Porque eu tenho medo de me ferir me relacionando. E você percebe, querido, que o medo é uma estratégia muito boa do diabo para roubar muita coisa de você. Quando você está olhando para essa questão do medo e você está usando o medo como um parâmetro de escolha, provavelmente você está deixando de fazer muita coisa que você sabe que deveria fazer, porque você não tem coragem de enfrentar aquilo. E era justamente a preocupação de Deus com Josué. Cara, você vai se deparar com uma situação pesada. Você vai assumir um povo canseira pra caramba. Você vai entrar numa terra onde você vai conquistar e vai ter que guerrear muito. E o medo não pode fazer parte da sua vida. Medo não pode fazer parte dos parâmetros para você escolher nada, porque se você fizer isso, você não conquista o que Deus tem para a tua vida. E o mais interessante é isso, querido, porque naturalmente, se nós não temos em quem confiar, nós vamos naturalmente nos inclinar para o medo. Se você olha para você mesmo, e você olha para as suas fragilidades, por mais que você ache que não tenha, você vai perceber que se você não tiver algo maior na tua vida, te garantindo e te dando direções, as suas escolhas vão causar medo em você. É por isso que a primeira coisa que a gente tem que analisar diante de tudo que nós estamos vivendo são as palavras que Deus nos liberou. São as palavras que saíram da boca de Deus a nosso respeito. Porque para a gente vencer o medo, nós precisamos transferir toda a nossa confiança de fato para Deus. É quando você para de olhar para você mesmo, entendendo que você não é capaz de se garantir. Eu vi um pregador uma vez falando, o ser humano não se banca. Nós não nos garantimos, você não tem como garantir que a sua vida vai durar os próximos 10, 15 minutos. Você não tem como garantir que tudo que você está fazendo vai dar certo amanhã. Você não tem como garantir que as coisas vão ser bem, o final vai ser feliz, que você vai criar seus filhos e quando ele chegar lá na fase adulta eles vão ser lindos e maravilhosos e cheios de Deus. Nós não temos como garantir isso, querido. Na verdade, nós não temos como garantir nada na vida. Nós temos como semear, nós temos como plantar e entrar dentro de um fator chamado de probabilidade que nós vamos colher. Mas mesmo quem semeia ainda corre o risco de não colher. Uma pessoa que planta algum tipo de plantação ali, de algum tipo de alguma coisa, vamos pensar, a pessoa que planta milho, ela pode colher o milho?
Pode ou não pode? Mas ela pode não colher também? Pode, não pode, Barbosa? Aconteceu alguma coisa com a plantação e de repente não colhe. Por isso que a vida, querido, nós não trabalhamos com esse conceito de certeza absoluta, a não ser que você esteja caminhando em cima de uma palavra que Deus te deu. Por isso que na vida nós precisamos ouvir aquilo que Deus está dizendo e andar nas palavras que Ele disse. Porque a garantia de Josué, que ele teria sucesso diante de tudo aquilo que ele ia fazer, era justamente entender que Deus era com ele. A garantia de Josué, que ele ia conseguir ser bem sucedido em todo o propósito que ele estava vivendo, era justamente se manter no lugar que ele tinha que se manter. Por isso que Deus fala para ele assim, não cesse de falar do livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Para ficar meditando, porque quando você medita na palavra de Deus, Deus fala com você. E quando Deus começa a falar contigo, Ele começa a te dar direções. E se você hoje tem direções de Deus e o medo está impedindo você de seguir essas direções, é porque você confia mais no medo, no problema, na situação, do que você confia em Deus de verdade. Por isso que o texto vai dizendo, ser forte e corajoso, tu farás herdar e tal. E tem um momento que Deus fala assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe o que é isso, querido? Isso funciona como disparador meio positivo. Quando Deus fala assim, como fui com Moisés, provavelmente a memória de Josué voltou lá atrás. Voltou no momento que Deus abriu o Mar Vermelho. Voltou no momento que milagres aconteceram. Voltou no momento que Deus fez aqueles milagres lá no Egito, as 10 pragas. Josué começou a passar provavelmente por um tempo onde ele foi analisando coisas que ele viu Moisés vivendo. Situações que Deus livrou Moisés e ele foi passando por essas coisas e foi lembrando, e essa palavra é a palavra que nós temos que caminhar em cima dela. Por isso que uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, sempre volta, é aquilo que nós estamos meditando o tempo inteiro, é ouvir a Deus. O que Deus tem falado para você, querido? Sabe por quê, querido? Porque muita coisa agora você está de frente nesse exato momento e desafios vão chegar na tua vida e você vai ter que fazer escolhas. E talvez Deus esteja trabalhando coisas em você para que amanhã ou depois o medo não venha te paralisar. Porque quando a gente está analisando a forma que a nossa mente funciona, se nós temos áreas da nossa vida que foram traumatizadas e a gente não foi curado disso ainda, essas áreas se funcionam como prisões e elas nos paralisam. Elas vão trabalhando em cima da gente dessa maneira, por isso que a gente tem medo. Por isso que 1 João 4,18 fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque uma pessoa que passa por uma história onde ela é ferida em relacionamentos, uma pessoa que passa por uma história onde ela é ferida pelos pais, pelos familiares, pelo cônjuge, por outras pessoas, onde ela foi traída, onde ela foi abandonada, onde ela passou por dificuldades, provavelmente ela vai se privar, ela vai se isolar, ela vai se impedir de se relacionar com as pessoas, porque o medo vai roubar dela essa questão. E muita coisa, querido, que nós temos percebido tem relação com isso. Muitas pessoas, ao invés de avançarem na sua vida, estão estagnadas. E o pior de tudo, que ainda acontece, que é uma realidade, que a Bíblia fala disso, para a gente tomar cuidado, para não perder aquilo que a gente já conquistou. Porque além de paralisar, se você hoje usa o medo como um parâmetro de escolha, além dele te paralisar, ele pode fazer com que você venha retroceder e perder aquilo que você já conquistou. Existem coisas que você já conquistou com muita dificuldade, com muita luta, com muita dor, que se você continua medindo a sua vida e usando o medo como um parâmetro de escolha, você começa a retroceder. E você começa a perder, querido, aquilo que você já conquistou. E essa é uma estratégia muito interessante, porque você percebe que Satanás trabalha dessa forma o tempo inteiro. Primeiro ele coloca o caráter de Deus à prova. Deus não é bom, Deus não gosta de você, Deus não vai fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Primeiro ele coloca o caráter de Deus, ele começa a falar, ele começa a ministrar, e começa a querer mostrar para você que Deus não é aquilo que Ele disse que Ele era. E automaticamente, querido, acontece com a gente o que Hebreus fala. Cuidado para que não encha o seu coração e o seu coração não seja um coração perverso, cheio de incredulidade. Porque essa incredulidade te afasta do Deus vivo.
E quando a gente se afasta de Deus, porque o nosso coração está cheio de incredulidade, o nosso coração se torna um terreno fértil para semear o medo. Porque se você não tem mais a confiança naquele que pode te garantir, naquele que pode te sustentar, naquele que falou para você e disse que vai cumprir, se você não pode mais confiar nele, naquilo que você está vivendo, a única coisa que sobra, querido, são sementes que Satanás vai lançar no teu coração para você ficar cheio de medo. Eu me lembro uma vez que eu tive que tomar uma decisão e eu entendi essa coisa de uma forma muito interessante, que o medo é uma entidade espiritual também muito forte, que combate, que vem contra a nossa vida de uma forma muito pesada. Eu tive que tomar uma decisão, era uma coisa muito séria, uma situação complicada, e nós estávamos orando num grupo e as pessoas estavam espalhadas no lugar, e Deus me falou, faça determinada coisa, e para mim aquilo era muito complicado. E eu comecei a orar, e comecei a brigar com Deus, e eu me enchi de medo. Eu falei, como é que vai ser isso? Primeira característica do ser humano diante do desafio, a gente quer garantias. E Deus está falando para você, a garantia sou eu. A garantia sou eu que estou falando, você vai. É o que Josué está ouvindo de Deus. Vai, mas não vai na força do teu braço. Vai, mas não vai confiado em você mesmo, nem no exército, porque eu sou contigo. Essa palavra tem um peso, querido. Você saber assim, não, Deus, eu estou indo porque eu estou indo. Não, eu estou indo porque Deus mandou eu ir. E aí naquele dia eu estava ali fritando, irmão, uma guerra com Deus, e não era pensar que era com Deus. E falava, Deus, esse negócio vai dar problema, esse negócio está complicado, como é que eu vou fazer agora? E a partir de agora? E aquela coisa toda. Eu sei que em determinado momento o pessoal terminou a oração e nós nos reunimos. E um irmão chegou para mim, aqueles irmãos, a gente chamava o irmão de vidente, ele tem visão, dom de visão aberta. Ele parou do meu lado e disse assim, pastor, eu estava orando ali, eu vi você lutando no mundo espiritual com uma serpente enorme. E você tinha uma espada na mão e você fazia assim, a serpente recuava, mas ela voltava de novo. E na hora que ele começou a falar aquilo para mim, porque eu estava numa ponta, ele estava na outra, e ele orando, intercedendo, ele teve uma visão comigo, lutando contra uma cobra gigante, uma serpente. Na mesma hora Deus falou para mim assim, você estava lutando contra o espírito do medo. Porque eu te dei uma direção e você está com medo de tomar essa direção. E o mais interessante na visão daquele cara, querido, é que eu não matava a cobra e ela também não desistia. Eu afastava ela com a espada no mundo lá, a visão que ele teve, ela recuava e ela procurava uma outra forma de chegar perto de mim. Eu espantava ela com aquela espada, ela virava, pegava, dava uma volta e vinha de novo. Por quê? Porque o medo não desiste. A maneira que Satanás trabalha através do medo, ele não vai desistir de plantar isso no teu coração. E a hora que você baixar a guarda, a hora que você deixar de lutar, a hora que você tirar os seus olhos do autor e consumador da sua fé, a hora que você parar de olhar acima dos montes e ficar olhando para as circunstâncias, o medo vem e ele te envolve mais uma vez. E aí sabe o que é interessante, querido? Que você começa a entender que o que Deus está falando para você é literalmente ouvir o que Ele está dizendo e confiar nele como seu pai. É literalmente ouvir o que Ele está te direcionando. Às vezes Deus pede coisas para nós que são complicadas, meu irmão. Olha, vai lá e resolve essa situação. A gente se enche de medo. Como é que a outra pessoa vai me tratar? Como é que vai ser isso? O que eu vou fazer? Às vezes Deus fala para você, ó, joga sua vaca no precipício e aprende a confiar em mim. E aí você fala, como é que eu vou fazer? E como é que eu vou pagar as contas? E foi isso que Deus falou para mim. Joga a vaca no precipício. Eu falei, meu Deus. Aí você começa, eu tenho filho, eu sou casado. Aí vem com aquele papo heróico, né? Se eu fosse sozinho, não estava nem aí. Mentira, se estivesse sozinho, estava morrendo de medo também. Mas a gente fica pondo na conta. Não, agora eu tenho uma esposa, como se a esposa também fosse uma pessoa que não dá conta de fazer nada. Não, mas eu tenho um filho agora, aí fica morrendo de medo, e Deus está falando assim, para, escuta o que eu estou te falando. Sabe o que aconteceu, querido, nessa reunião? Esse irmão chegou para mim e falou assim, olha, eu vi você lutando contra uma serpente. Beleza, a reunião continuou, continuamos orando. De repente veio o profeta, irmão, e bateu no meu ombro assim, ó. O cabo estava lá do outro lado, bateu no meu ombro e falou, por que você está com medo? E ela falou para mim assim, esse profeta falou assim, deixa eu cuidar de você como você cuida do seu filho. Deixa eu cuidar de você. Se lança nos meus braços.
Eita, irmão, sabe aquela música, aquele louvor que fala assim, o caba pode ser valente e chora? Foi tipo isso. Na hora que começou a falar, irmãos, Deus é lindo demais. Eu estava sozinho num canto, sentado numa escada, fritando. Falando, Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa situação? Como é que vai ser não sei o quê? E uma coisa interessante, querido, foi depois disso que surgiu esse ministério. Foi depois disso que Deus me desafiou a entrar e começar esse trabalho que a gente tem hoje. Foi justamente quando ele falou, joga a vaca no precipício. Quem sabe da história sabe o que eu estou falando. E aí a gente cheio de medo e vai e faz a prova. Fala, Deus, eu tenho que falar isso para minha esposa. Aí vem aquele medo, né? Se eu falar isso para ela, ela vai ficar doida. Cheguei 3 horas da manhã da vigília. A Marielle dormindo que roncava. Eu bati no ombro dela, falei assim, ó, Deus mandou jogar a vaca no precipício. Ela olhou para mim assim, falou, rapaz, se você está falando isso, só pode ter sido Deus mesmo, porque você não é doido de fazer isso. Virou pro lado e foi dormir. Eu falei, mas rapaz, meu Deus, o negócio é sério, irmão. Foi algo tremendo, querido. Foi uma experiência que eu tive que lutar realmente com tudo aquilo. E tenho lutado até hoje, irmãos. Não é tão simples assim. Com tudo aquilo que a gente tem, que a gente quer garantias, que a gente quer viver dentro de um parâmetro, viver dentro de seguranças. E Deus está falando para a gente assim, a minha segurança, a sua segurança sou eu. E a única coisa que você tem que ouvir é a minha voz. E você precisa caminhar naquilo que eu tenho te falado. Por isso, querido, que a gente percebe isso, que o diabo começa a trabalhar de uma forma muito intensa para tirar a gente do foco. Ele começa a trabalhar de uma forma muito profunda, de uma forma muito ligada, às vezes, até a nossa história inteira, mal resolvida. Ele começa a bater em pontos que não estão bem, para que você tenha o seu coração totalmente preparado, para que a semente seja lançada e que o medo comece a envolver você, para você não viver o propósito que Deus tem para a tua vida. E sabe o que é interessante? Que quando você se lança de fato, porque Deus está falando isso para você também, deixa Ele cuidar de você, como você tem cuidado dos seus filhos. Quem não é pai, quem não é mãe ainda vai entender isso, mas Ele está falando, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você, como um pai cuida de um filho, como uma mãe cuida de um filho. Às vezes você pensa assim, cara, se for para cuidar igual ao meu pai, eu estou fora. De repente seu pai não é referencial. Aí você pensa, minha mãe também estou fora. Deixa Deus cuidar de você como Deus, como seu pai celestial. Às vezes a gente está ruim de referencial materno e paterno e o negócio atrapalha a gente entender aquilo. O que eu tenho entendido, querido, é que a gente precisa estar realmente no lugar certo para a gente estar ouvindo a Deus. E uma coisa que Deus falou para mim muito forte, o medo é o primeiro sinal de que você está fora do lugar que você deveria. Quando a gente começa a ter medo demais e todas as coisas começam a trazer preocupação demais, a ansiedade também é um sinal claro que você está desalinhado no propósito de Deus. A incredulidade é outro sinal. Quando seu coração está cheio de incredulidade, é porque você já se afastou do Deus vivo. Hebreus fala isso, se o perverso coração de incredulidade chegar até você, seu coração se encher de incredulidade, você se afasta do Deus vivo. Se afastando do Deus vivo, você se torna um terreno fértil para as sementes que o inimigo tem plantado. E a sua vida fica paralisada literalmente. E a gente tem orado, pedido, Senhor, me dá sucesso, eu quero ser bem-sucedido. Todo ser humano quer ser bem-sucedido. E aí Deus fala para Josué assim, olha, se você levar a sério o que eu estou falando, e se você ouvir o que eu estou te ensinando, e se você meditar dia e noite nessa lei, e se isso realmente for verdade para você, você vai fazer prosperar o teu caminho. E prosperar o caminho, querido, é interessante porque não é um fim em si mesmo, como prosperar o caminho é só uma consequência. Nós não devemos trabalhar para sermos bem-sucedidos somente, nem devemos trabalhar para sermos prósperos somente, nós devemos andar alinhados àquilo que Deus nos falou. E quando nós nos alinharmos a essa palavra que Deus nos falou, o sucesso e a prosperidade serão consequências dessa caminhada. A vida começar a fluir da maneira que tem que fluir, vai ser somente resultado de estar ouvindo a Deus e se posicionando no lugar certo. E principalmente aprendendo a confiar, porque essa questão da confiança talvez seja a parte mais complicada, porque talvez você já tenha escutado Deus falando contigo.
E muitas vezes quando Deus fala com a gente se assusta. Em alguns casos Deus coloca umas situações tão complicadas na nossa vida que a gente está repreendendo o diabo e falando: sai daqui, Satanás, que isso aqui não é de Deus. Quando Deus fala para você assim, ó, você precisa resolver o problema com aquela pessoa e procurar aquela pessoa, a gente enche de medo, porque a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de ser abandonado. A gente tem medo de ser julgado. Por que a igreja não confessa pecado um para o outro, querido? Se é um princípio de cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Por que muitas vezes nós não entramos num processo de restauração real na nossa história? Porque nós temos medo daquilo. Por que as pessoas não abrem o seu coração, não procuram ajuda? Em alguns casos porque são orgulhosas demais, em outros casos porque têm medo. Tem medo do julgamento, tem medo da rejeição, tem medo da maneira que vão ser tratadas. Não, como é que eu vou ser tratado por esse pastor se eu for contar a minha história para ele? Por que as pessoas não têm mais esses relacionamentos profundos que curam a alma um do outro? Porque um paradoxo da questão da cura da alma é literalmente aquilo que a gente tem falado nas escolas. Se você se feriu em relacionamento, você só vai ser curado se relacionando. E por que as pessoas não conseguem se relacionar num nível tão profundo que consiga gerar cura? Você sabia que se você funcionar do jeito certo, estiver posicionado em Deus, você tem poder de cura na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, dos seus pais? Quando nós estamos posicionados em Deus, nós temos poder de cura, literalmente, porque os relacionamentos saem do nível de superficialidade, começam a alcançar um nível de profundidade que vai tocar nas nossas feridas, que vai tocar nos nossos traumas, na nossa história, e isso começa a gerar cura. Aí você pensa, um dos primeiros passos para você ser restaurado na sua vida, o primeiro passo é você falar. Por que as pessoas não conseguem falar? Porque elas têm medo. Porque um dia talvez tenham confiado em alguém, como um dia escutei lá em Curitiba, o cara falando para mim: pastor, eu fui contar e confiar num pastor e o cara destruiu minha vida. Pode acontecer, querido? Pode. O cara falou assim: por causa dessa confissão que eu fiz para esse pastor, eu tive que mudar de cidade, eu perdi meu casamento, eu perdi uma empresa. E você vê assim o estrago que foi causado na vida daquele homem, porque ele abriu o coração. Aí você pergunta assim, querido, foi um trauma, foi marcado por uma ferida profunda, por uma decepção com liderança, e a partir daquele momento, qual foi a reação dele? Ele se fechou, literalmente. E às vezes a gente se fecha até para Deus. Às vezes a gente se fecha até para o próprio Deus, porque a gente fica revoltado quando as coisas não são da forma que a gente gostaria. E a gente começa a perceber que muita coisa da nossa vida está sendo roubada por causa do medo. Relacionamentos estão deixando de se construir, de se concluir, de se consumar de fato, porque a gente tem medo dos outros. A gente tem medo de se machucar. Oportunidades na vida que você poderia estar crescendo, conquistando e fazendo mais coisas, você não alcança isso porque você tem medo de acreditar que você pode fazer, que você é capaz, que você vai alcançar. Cura na tua alma, que você precisa literalmente da tua história, que você precisa falar e colocar para fora. Você não está recebendo isso hoje da parte de Deus porque você não tem coragem de falar e você tem medo. Medo de ser julgado, medo de ser condenado, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado quando a pessoa te ouvir. E a gente começa a perceber que o medo tem roubado muita coisa da gente. Que o medo de viver aquilo que Deus tem para nós tem roubado muita coisa de cada um de nós. E sabe o que eu tenho visto, querido? Tenho visto uma geração de pessoas desperdiçando a vida por causa do medo. Que diante das situações que ela poderia conquistar, se lançar em Deus, acreditar e realmente viver aquilo que Deus tem para ela, ela tem tanto medo dentro dela que ela paralisa. E essa paralisia tem roubado a vida das pessoas. Existe muito ministério hoje que não está fluindo na tua vida, de pessoas que estão aqui, que estão fora. Muita coisa que Deus quer fazer na tua vida por causa dos dons que Ele já te deu, que não estão funcionando porque você tem medo. Às vezes você foi chamado para outras coisas que Deus está te desafiando e a gente tem medo. Nós temos aquela coisa de orar como Jesus, assim, só a primeira parte: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a segunda parte a gente não está muito corajoso de pensar e dizer: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Sabe, querido, às vezes a gente tem medo da vontade de Deus. A vontade de Deus às vezes vai tirar a gente totalmente do nosso sonho, dos nossos projetos, dos nossos planos que nós temos feito. A vontade de Deus muitas vezes é a coisa que a gente mais tem medo de fato. Por isso que acaba se tornando uma situação complicada, porque para você encher o teu coração de fato de toda essa coragem, de toda essa força que o texto está dizendo, você precisa primeiro confiar em Deus e querer a vontade dele. Mas se a vontade dele te assusta, te causa medo, porque você tem sonhos e projetos, e você tem medo de Deus falar para você, não é nada disso que eu tenho para você, e agora eu quero que você se alinhe a isso, aí sabe o que vai acontecer? Você vai fugir de Deus também. E nem Deus vai ser garantia para você mais. E aí, meu irmão, aí não sobra mais nada, sobra só o pânico. Sobra só o surto de pânico. Diante de uma vida cheia de incerteza, onde a gente não tem como se garantir, onde a gente não se banca, e a gente também não pode confiar em Deus, vai sobrar só o desespero. É por isso que muita gente tem pensado em se matar. É por isso que muita gente, diante de toda a sua dor, de todo o seu desespero, está desistindo da própria vida. Porque não consegue enxergar além dos seus problemas, não consegue enxergar além dos seus medos, não consegue enxergar além do seu desespero. E se você fecha a porta para Deus, que é o único que pode realmente resgatar a gente dessas prisões, você acaba abrindo a porta, escancarando uma porta para o desespero, para a falta de esperança. E é justamente isso que muitas pessoas têm vivido hoje. Não conseguem mais enxergar em Deus uma possibilidade, não conseguem confiar em Deus de fato para poder descansar o coração e caminhar numa palavra que Ele liberou, e acabam sendo totalmente consumidas por esse desespero, querido. Por isso que eu vejo assim um desafio tremendo para nós. Toda mudança de tempo, toda mudança de ciclo, toda mudança que nós temos na nossa vida, ela gera desafios. E a primeira coisa que o diabo vai fazer, principalmente quando essa mudança vem de Deus, a primeira coisa que Satanás vai fazer é lançar medo, para você ficar paralisado. E sabe o que é pior? É que a gente pode passar a vida inteira com medo e não viver a melhor parte, e não viver o que Deus tem para nós. A gente pode passar a vida inteira baseando as nossas escolhas no medo, deixando de experimentar os desafios que Deus tem colocado na nossa vida, vivendo uma vida totalmente medíocre. E a gente pode passar a vida inteira assim se a gente não se posicionar. E essa é a grande questão, esse não é o propósito que Deus tem para nós. O que Deus quer é nos levantar com esse entendimento de que Ele é conosco, que Ele está com você, que tudo aquilo que Ele falou a respeito da tua vida, Ele vai cumprir de forma pessoal. Vamos ficar de pé, irmãos? Por isso que agora é interessante você parar um pouco para pensar, começar a orar aí, você e Deus, porque existem decisões que você precisa tomar nesse exato momento. Existem coisas que você precisa resolver nesse exato momento. Existem posicionamentos que você precisa ter agora na sua vida. Algumas coisas que você precisa se posicionar, que Deus está literalmente falando para você, talvez já tenha até um tempo para você estar resolvendo. E agora é a hora de você começar a realmente analisar quantas coisas você tem deixado de viver na tua vida por causa do medo. Quantas escolhas você já não fez ou fez errada, ou você deixou de fazer por causa dessa questão do medo. Talvez você tenha perdido oportunidades, querido. Oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, oportunidades de relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, não estou falando só de namoro, de casamento, estou falando de amizade, de conexões. Pessoas que Deus coloca no teu caminho para ser um amigo, uma amiga, uma conexão para te levar a um lugar mais alto, para te desafiar, e por causa do medo a gente se afasta, a gente se fecha. Quero que você ore agora, querido. Comece a apresentar a Deus os seus medos. E se você hoje está literalmente dentro dessa questão que eu falei, paralisado por causa do medo, eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque nós queremos orar pela tua vida. Existem pessoas que passaram traumas,
que passaram situações que causaram medo e essa pessoa ficou presa nesse lugar. Fica emocionalmente presa, espiritualmente presa. Nós queremos tirar você dessas prisões também. Se você entende que você precisa dessa oração, quero que você venha aqui.